Bom dia, bom dia, bom dia, como vai sua tia? Já dizia nós criança brincando. Eita nós, hoje é dia 8/4/2023, é sabadão. Sabadão é dia de fofoquinha, pra gente bater papo, jogar conversa fora. É a conversa do boteco divino, que não tem pinga nem cachaça, é só cafezinho. Vou tomar um cafezinho. Eita, nós. Ai, nada como um cafezinho na parte da manhã, né? Eita, nós. Meus queridos, espero que todos tenham passado a sexta-feira santa de forma santa. Sem muitos solavancos, sem muitos pecados, né? Porque a sexta-feira é santa. Você sabe o que acontece nessas datas assim? Eu peguei lá na minha rede social, eu peguei uma imagem de luto, copiei uma imagem de luto e peguei, tava assim na imagem, assim, uma rosinha preta, né? E escrito luto, né? E eu peguei, coloquei por Jesus, luto por Jesus. Porque após o falecimento, o dia de sexta-feira representa o falecimento de Jesus, a crucificação. E a Páscoa, que é o dia de alegria, porque quebra o luto, e aí Jesus ressuscita, ele volta à vida. As pessoas veem ele andando entre as pessoas e muitos têm contato com ele. Fala, você está aqui, olha, Jesus voltou, ele está aqui. Aí, nisso aparece linguarudo, gente. Não, eu vou falar para o ser humano precisa de muita evolução espiritual. Porque as pessoas, eu não sei, sabe, elas querem aparecer? Tipo, eu tenho uma versão diferente que tinha que ser. Exemplo, uma pessoa chegou lá e escreveu assim: aí você deveria usar uma rosa branca e não preta para representar Jesus. Ué? Se você acha isso, você pega e faz no seu isso, aí não precisa falar para mim fazer. Vai você e faz. Para que você quer falar? Porque a pessoa quer achar alguma coisa aonde ela se transforma em mais evoluída, em mais sábia, em mais inteligente. E eu tô aí com o que, gente? Eu tô ligando se a rosa é branca, se é amarela, se é vermelha, se é colorida, se é... E eu com isso. O que interessa pro espiritual é a representação. Beleza. Aí nisso, isso tudo ontem, sexta-feira santa, pra vocês verem como é que a sexta-feira santa não é tão santa assim. Aí chegou ontem, também, chegou uma outra pessoa e pega e me escreve assim: luto por Jesus porque Jesus está vivo, muito vivo, ele é eterno. Como se eu não soubesse, como se eu tivesse matado ele de novo. Sabe, o povo é retardado, gente. Eu não sei o que acontece. O povo tá pirulento da cabeça. Tá pirulitando da cabeça. Tá pirulitando. E aí a pessoa brava, rapaz. Eu falei assim, mas pra muitos ele continua morto, tal, não sei o que, né? Continua nada. Ele sempre vai estar vivo, que não sei o que, como se fosse assim o defensor dos animais. Mas no caso de Jesus. Não falando que Jesus é um animal. Apesar que se ele foi humano, ele teve a classificação, pelo menos da biologia, aqui do planeta Terra como um ser animal, né? Porque nós somos animais, né? Somos seres humanos com classificação animal, não é vegetal. Nós não somos vegetais nem minerais. Nós somos na classificação biológica como animais. Só que tem gente que fala, ai, que absurdo falar isso, ai, que coisa... As pessoas precisam ser um pouco mais racionais. Resumo da ópera. Eu vou lá e bloqueio. Eu simplesmente vou lá te desfazer a amizade, bloquear. O outro vem com coisinha, simplesmente vou lá e apago e tchau. Eu não fico mais discutindo, eu não fico... Por quê? Porque eu já cheguei, graças a Deus, a gente vai evoluindo. E o nível da evolução chega num ponto onde... segue o seu rumo, vai levar a tormenta, o negativo, as coisas de ofensa, as coisas para outro canto. Leva para outra pessoa para vocês tentar destruir, querer se aparecer, fazer outras coisas. Simplesmente vou lá e corto e tudo mais. Essa foi uma das fofoquinhas que aconteceu só ontem, só para vocês terem uma ideia. Outra coisa, eu experimentei o tal do pirarucu.
aquele peixe lá que eu tinha ganho. Eu ganhei o peixe, gratidão ao querido Luiz que me deu de presente, grande, eu não fiz tudo, e olha que sobrou um monte, hein? Tamanho e é barato, rapaz, ele pagou barato, ele pagou coisa tipo, olha, eu vou falar pra você, é mais barato que carne de vaca, é mais barato mesmo. Se eu não me engano, ele pagou coisa tipo R$42 o quilo. E o peixe, a carne, quando você pega um pedaço desse tamanho, se você cozinha uma carne, ela fica desse tamanho depois de cozida. O peixe você pega desse tamanho, ele continua desse tamanho. Pelo menos esse, né? Tem uns que eles encharcam, soca água lá dentro e não. Bom, aí a questão desse peixe não é o gosto. Porque eu juro pra vocês, posso falar pra vocês? Não cheira nem fede, não tinha gosto nem de nada, parecia que eu tava comendo nada. Parecia que eu tava comendo, sei lá, não sei, não era peixe. Desculpa, mas não parece peixe. As pessoas falaram pra mim que parecia bacalhau, porque é uma carne firme, não sei o quê. Ela é uma carne densa, ela é uma carne apertada, se a gente pode assim dizer. Ela é uma carne que não é aquela carne... É uma carne diferente. Só que é o seguinte, ela não tem gosto de bacalhau. Ela não parece com bacalhau, desculpa, mas pirarucu, gente, ele seria um tipo de uma tilápia carnuda. O gosto que eu tive dali não é igual, mas lembrava muito uma tilápia gorda. Tenta imaginar uma tilápia gigantesca, que não existe no planeta, onde tem a tilápia tem isso aqui de filezinho, piquitiquinho. Esse daí tem um negócio desse tamanho. Então, como se fosse 5 tilápias uma em cima da outra, para ficar aquele filezão. Então, em questão de filé, o pirarucu é perfeito, maravilhoso. Você fazer fritinho, tal, não sei o que, deve ser a coisa mais encantadora que tem. Tanto é que eu cortei alguns pedaços lá e vou fazer fritinho. Vou da próxima vez, a próxima que sobrar, vou fazer fritinho. Porque eu não sei nem se dá pra fazer de, como é que chama? De fervido. Eu acho que eu vou fazer até uma muqueca com ele, porque ele é, como ele é mais firminho, ele não vai ficar desfarelando dentro da panela. Então muqueca é capaz de funcionar bem com ele lá. A questão é o seguinte, o povo fala. Nossa, eu criei uma expectativa tão maravilhosa, porque ele é melhor do que o bacalhau, porque ele é um bacalhau brasileiro, porque ele é o bacalhau, porque não sei do que. Moço do céu, decepção total. Ele é melhor do que muito peixe vagabundo por aí, tipo tilapinha, não sei o que. Ele é muito melhor do que o panga, muito melhor do que um panga, por exemplo. Só que ele não tem aquele gosto do bacalhau. E olha que eu deixei de um dia pro outro, ó, na água com sal para ver se pega. Ele não entra, o sal não entra dentro dele. Todos os outros peixes, o sal entra. Olha, do fundo do coração, aquele saíte que eu tava comprando aqui, que eu não acho mais, que é o saíte fresco, ele é imensamente mais gostoso e saboroso do que o pirarucu. Nesse sentido, desse tipo de comida que eu gosto de fazer, com batata, no forno e tal, para ter o gosto do bacalhau. Os outros não tá tendo gosto de bacalhau, não. Desculpa lá, mas... Agora de bacalhau, para quem tem dinheiro aqui, não entra no meu bolso, é o tal do morrua, né? Pelo amor de Deus, aquele peixe é bom demais, moço. Mas precisa ter cacau, hein? Aí eu já não consigo entrar. Então esse foi as experiências, mais uma experiência, graças a Deus, consegui resolver mais um desejo que eu tinha, consegui tirar mais uma crendice que tinha dentro de mim, dentro da minha cabeça, sobre o peixe, como é que ia ser, como é que deixava de ser, como é que ia fazer, como é que ia deixar de fazer, o que tinha de mais, o que tinha de menos, e tralalá. Um monte de gente veio falar assim, professor, deixa no molho de leite. Desculpa, gente. Peixe no leite não presta. Mas presta. Desculpa, mas isso inclusive é falado que não pode se misturar leite com carne. Principalmente a cultura judaica, e tem uma explicação para tal. Se quer para tirar o ranço, aquele gosto, é suco de limão. Tá? Então fica a dica para vocês, para quem é gente de mar, sabe que se você ficar com aquele cheiro de camarão, cheiro não sei o que, você faz o suco de limão, mergulha as pontas dos dedos, lava com aquele suco de limão, sai todo aquele fedor,
total, né? E se for outras coisas de fedor, se não for frutos do mar, você usa o café que ele anula o cheiro dentro do coisa. Então são as duas coisas que tiram o cheiro. Ok? Bom, estamos batendo papo, né? Batendo papo, conversando e tudo mais. Bom, dito isso, outra fofoquinha. Meu tio conseguiu sair do negócio lá do Cross, né? Saiu o negócio dele lá, então ele foi transferido de um hospital para outro. Então ele estava internado no hospital que não faz a cirurgia. Ele interna, mas não faz cirurgia. Então é o hospital do município que vai comprar um convênio do hospital do estado, certo? Para fazer o tal do Cross. Que aqui no estado de São Paulo tem o tal do Cross, que é quando se agenda as cirurgias, né? Se faz agendamento das cirurgias. No caso dele, como ele teve tendo entupimento, o que aconteceu no caso dele? Ele chegou lá com uma dor e tal, tipo numa queimação. Quando ele chegou lá no hospital, ele começou a ter uma queimação por dia. E diz ele que é uma dor muito grande, que é como se estivesse pegando um ferro assim, rasgando o coração dele. Um caco de vidro assim, cortando ele. De tamanha dor que é. Aí, ele falou que isso estava virando 2 vezes por dia. E ele sentindo uma dor assim tremenda. Meu tio, que é médico, que estava cuidando dele ali assim, né? Que é da parte de neuro, mas explicou, ele falou que essa dor é quando o coração fica sem o sangue. Ele precisa do sangue para se alimentar, para fazer continuar vivendo e tudo mais. Que isso significava que estava entupido, tal ponto que, né, chegou nesse caso. Agora fala uma coisa para mim. Como é que pode entupir tamanha forma desse jeito, sendo que ele operou faz pouco tempo? Sabe o que está acontecendo? Inflamação geral dentro do organismo. Inflamação geral. E o que vai falar? Não pode falar que é por causa de abelha, não pode falar que é por causa de qualquer outra coisa. A gente tem que pegar e ficar engolindo sapos, como dizem por aí. Certo? E eu não sei o que vai virar. Questão está virando uma muvuca muito grande lá em Israel, como já tinha sido anunciado e alertado sobre tal situação, que eu comentei bem por cima que era perigoso na época de Páscoa lá em Israel acontecer algumas coisas. Está acontecendo. Ontem, inclusive, teve mais um atentado de coisa lá, um carro entrou lá e começou a fazer loucuras por lá. A coisa não tá tão bonita no planeta. Não tá tão bonita no planeta. Você tem muita manipulação de todos os lugares. Olha só, vamos pegar umas noticiazinhas de jornal só pra gente bater um pouco de papo? Pegar um pouquinho da política aqui pra gente comentar e bater um pouco de papo. Saiu no jornal do Estadão. A dinâmica perversa de Lula. Me chamou a atenção o título. Dinâmica perversa? Por que perverso? O Lula está sendo perverso? Com o quê? Com quem? O que está acontecendo? É sobre a questão da economia. Sobre a questão da Petrobras. No caso, a matéria, eu li a matéria. Saiu no Estadão, né? Tá falando sobre a Petrobras, a matéria tá não sei o quê. Por quê? O Haddad pegou e falou o seguinte, olha, nós precisamos manter lucratividade na Petrobras, porque nós precisamos ter os benefícios, né, da estatal. E nós precisamos voltar os impostos porque o governo precisa dessa receita. Beleza, colocou, voltou, tudo bonitinho. Aí o Lula pegou e apertou o ministro de Minas e Energias falando, olha, vocês não podem ficar subindo, porque o dólar, o petróleo lá fora subiu, vocês vão ficar subindo aqui? Isso aí a gente já ficou batendo na tecla, falou que não podia acontecer, e agora entra o presidente da Petrobras, mantém tudo do jeito que era. Entra o nosso ministro da Economia, o Haddad, e fica defendendo do jeito que era. Então o que está acontecendo? A perversidade de Lula. O que ele fez? Ele pega para fazer tudo que tem que ser feito, que o mercado gosta, e ele para fazer o populismo e falar assim, nós estamos lutando. Mas espera lá, não é o Lula que é o chefe do Haddad? É só ele pegar e falar, Haddad, eu quero isso, ponto final. O presidente da Petrobras, eu quero isso e ponto final. Então, o que ele está falando aqui? A dinâmica perversa.
ele vai fazendo encenação, porque ele tem o poder de decisão. Só que ele tem que passar para o povo que está de fora a sensação de que ele está lutando pelo povo, lutando para baixar o preço, lutando, e não estão deixando. Só que ele não deixa ninguém pegar e falar e deixar claro que o responsável por tudo é ele mesmo. Porque quem nomeou foi ele. O Haddad é o braço direito do Lula. Desculpa, falar que o Haddad não obedece o Lula? O apelido dele, inclusive, de forma jocosa, era tal poste, porque o cara era só uma representação sólida e fixa, porque quem mandava mesmo era o Lula. Ou seja, o Haddad sempre obedeceu o que o Lula pedia. E agora ele não obedece mais? Vocês estão entendendo como que tá tudo errado? Como que tá tendo um teatro muito grande atrás das coisas? Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Vamos vendo lá. Tem mais noticiazinhas? Tem. Olha só. Poder 360. O Lula aumentou gastos sociais em 112,1 bilhões de reais em 100 dias. O presidente do PT aumentou, o presidente da República, que é do partido do PT, aumentou em 112 bilhões os gastos sociais durante os 100 primeiros dias do seu terceiro governo, que era o tal do colocar o pobre no orçamento. Foi uma promessa do petista na campanha eleitoral. O aumento das despesas foi possível com a aprovação da PEC Fura-Teto, que foi aprovada antes dele entrar, também conhecida como PEC da Transição. O projeto liberou 170 bilhões para Lula em 2023. O dinheiro fortaleceu a verba disponível nos ministérios. O problema é o seguinte: eu liberei tudo isso. Agora eu preciso de uma forma para o próximo ano, dentro da lei, eu ter esse dinheiro e mais ainda, porque eu quero esse rombo do 112 mais ainda. Eu queria que dobrasse isso. Só que como que vai fazer, sendo que a economia está encolhendo, sendo que as coisas estão tudo difícil? Esse está sendo a briga. Então o Lula vai chegar ali na frente e vai ver que fala assim, olha, não vai ter muito como fazer muitas coisas. E aí? Ele vai ter que cortar em algum lugar. Onde? Como? Ele quer aumentar mais ainda o dinheiro para tal uso e para tais situações. Como que vai fazer isso? Não tem saída. Então, o que pode acontecer? Não é que vai acontecer. Pode acontecer é que essa fritura do ministro Haddad vai fazer com que aconteça olha, vai ter um extermínio de alguém aí. Ou é o Lula caindo ou é o Haddad caindo. Ele vai tentar achar bodes expiatórios. Ele vai falar assim, meu nome não pode sujar de jeito nenhum. Em nome e para o bem do partido, vamos fritar o coitado XYZ. Eu não sei o que vai virar. O que eu sei é que estão entrando numa quina de sinuca onde ou aumentam um monte os impostos, que é onde o Haddad está tentando para encaixar esses 170 bilhão do buraco que tem, ou vai ficar explodindo e não vai ter para onde ir, vai dar pedalada e acabou. E o Congresso vai falar assim, desculpa, mas você não fez nada para resolver o problema, e aí? Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou falar uma coisa para vocês. A situação está calamitosa, a situação está difícil e o presidente, em vez de ajudar o seu colega Haddad, ele está fazendo essa perversidade, como disse o jornal, de ficar brincando com palavras e colocando, falando, eu te protejo aqui, forçando situações. Não vai dar certo lá no fim da história. Alguma coisa vai acontecer. Agora, por que o Lula está tão tranquilo no meio de tanta situação como está? Será que o Lula está sabendo de alguma coisa que nós não estamos sabendo? Será que se estourar uma terceira guerra mundial, desestabiliza todos os governos e ele simplesmente assume o governo e fala, olha, daqui para frente não tem mais eleição porque nós estamos em guerra?
Então vou ter que fazer uma autorização aqui de guerra e não sei o que, e aí esquece dinheiro, esquece tudo, porque aí vai ser um rombo atrás de rombo e nós vamos ficar brincando de tudo arrombado, tudo arrebentado. Pode ser isso que está acontecendo, não tem como não saber, não tem como dar certeza que não. Porque essas pessoas têm informação que a gente não tem. Então tudo vai se transformar em teorias malucas, certo? Mas as teorias malucas andam acontecendo, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá e tudo mais. Infomoney. Solidez nos empregos norte-americanos mantém o Fed, que é o Banco Central Americano, no caminho para alta de juros em maio. Pera lá, a solidez nos empregos norte-americanos vai fazer com que o juro suba? Então não pode ter emprego nos Estados Unidos, tem que ter desemprego? Não dá para entender. Agora eu vou fazer o papel de defesa do Lula. Essa teoria que o pessoal da economia criou, aonde eu preciso matar a população, destruir um país para que as pessoas consumam menos, para que os juros e a inflação não suba, desculpa, não é assim que funciona. Isso é uma coisa muito errada, porque nós temos que descobrir aonde é de fato o foco da entrada da inflação. Exemplo. Por que a inflação nos Estados Unidos está subindo? Porque a moeda americana está perdendo valor no planeta. Então a queda do valor de valia, do valor do dólar, está fazendo gerar inflação nos Estados Unidos. Então não é questão de emprego ou deixar de ter emprego que vai fazer os americanos diminuir a inflação. Não é. Porque a inflação não é nos Estados Unidos, a inflação é no planeta. E se a inflação é no planeta, eu preciso ter coisas, mecanismos de regulação do planeta. Então, se o petróleo está subindo o preço porque está desvalorizando o dólar, então eu preciso valorizar os dólares para que eles fiquem contentes ganhando menos em dólar, porque o dólar agora vai valer mais. E isso não está acontecendo. Aqui no Brasil, eu estou querendo abaixar a inflação. Só que a questão da inflação no Brasil não é uma questão de consumo em si. A questão da inflação no Brasil é uma questão de dívida do governo brasileiro. Eu tenho inflação, eu tenho Selic, eu tenho juros altos aqui no Brasil porque o governo gasta mais do que recebe. Então eu preciso regular isso para resolver as coisas e não simplesmente aumentar juros. Vocês estão entendendo? Porque aumentando juros, eu prejudico o próprio governo, aumentando as suas despesas e prejudicar todas as coisas. Então, não é tudo do jeito que o povo fala. Ou então o Campos Neto não está 100% correto com os juros dele? Não. O Lula, então, está correto? Não também. Então, quem que está correto? Os dois, e não é os dois. Então os juros tem que ser controlado? Tem que ser controlado. Os juros tem que ser abaixado? Tem que ser abaixado. Mas a outra parte tem que reduzir os gastos. Se isso fizer, perfeito, caminho do meio. Não é nem uma coisa e nem outra coisa. Se o pessoal não entender ou não adaptar a economia como ela precisa ser adaptada, precisa acontecer, nós teremos problemas seríssimos aí, em médio e longo prazo. Então vamos ver nas cenas do próximo capítulo. Agora, os americanos, que são tão inteligentes na área econômica, falar que tem que aumentar os juros para a questão... Desculpa lá, moço. Você sabe o que é isso daqui? O que eles estão querendo fazer? Aumentando os juros, fazer com que o dinheiro, o dólar, onde estiver no planeta inteiro, seja recolhido e seja mandado para os Estados Unidos. Ali eles pegam, recolhem tudo o dólar que eles criaram a mais e deixam diminuir, faltar no mercado. Aí você começa a dar raridade na moeda, tira a questão oferta e demanda e você começa a valorizar o dólar. Só que quem vai pagar o preço? O governo americano, que já está explodindo, não tem dinheiro para pagar a partir de junho as suas despesas? Eu quero ver chegar em junho. Junho vai ser quando tudo explode, tudo, em todos os lugares do planeta. Aqui no Brasil, lá, vai explodir para todo lugar. Questão financeira. De guerra um pouquinho mais para frente. Apesar que a muvuca começa antes, né? Começa algo
feio antes, mas o horroroso um pouquinho mais para frente, certo? Vamos lá, dando sequência aqui nas notícias de jornais. Poder 360. A China produz navio-tanque para transportar petróleo brasileiro? Como assim? Ué, não tô entendendo. O NS Pioneer, navio-tanque personalizado da empresa chinesa, chama CNOOC Petrochemicals, será usado para transportar o petróleo produzido pelos campos de águas profundas de Búzios e Mero, no Rio de Janeiro. O navio vai e vem entregue à empresa na quinta-feira, dia 30 de março, na cidade portuária de Dalian, no nordeste da China. Tem capacidade para cargas até 150 mil toneladas. Disso é construtora naval. Mas pera lá, a China então vai pegar o petróleo nosso? Mas se a China vai pegar o nosso petróleo e nós precisamos comprar petróleo, como que vai ser isso? Eu vou mandar o meu petróleo para a China e a China vai mandar o petróleo dela para nós, porque o petróleo dela para nós eu consigo usar, e como é que vai ser isso? Não dá para entender. Mas não era da Arábia Saudita, agora é da China? Como é que é? Será que a China vai entrar com força nesse setor de petrolífero? E o setor petrolífero, o que vai ser? Mas a China não era vai virar inimiga dos Estados Unidos? Como que está sendo? O Brasil ainda está em disputa por algumas alianças. O Brasil ainda está em disputa pela China e Rússia e pela OTAN Estados Unidos, a rede dos Estados Unidos. Vamos lá, dar uma olhadinha? Olha aqui. Olha só como é que tá. Folha de São Paulo. O Lula é convidado para participar de cúpula do G7 por premier japonês. O presidente Lula foi convidado pelo primeiro-ministro do Japão, o Fumio Kishida, para participar da cúpula do G7, grupo que reúne algumas das maiores economias do planeta. Colocar o Brasil. Ué, mas como assim colocou o Brasil? Com qual ideia colocou o Brasil? O que está acontecendo? Porque, olha só, o G7 é formado pelos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Espanha, Itália, França e Alemanha. Mas pera lá, a China não deveria estar num desses G7? Isso daqui é a aliança da OTAN. Então eles estão convidando agora o Brasil para lá para falar assim, olha Brasil, vem para o nosso lado porque nós vamos movimentar as coisas daqui para lá. O Brasil está sendo, vamos lá, como é que pode falar? Enamorado, está sendo paquerado por vários países e vários lugares. E aí, vai escolher o quê? Onde? Por onde? Quando? Rapaz, olha a situação que nós estamos entrando. Isso não é nada bom. O Brasil, de fato, deveria ficar totalmente ausente de todo e qualquer tipo de problema que exista ou possa existir. E eu vou falar mais uma vez, a Austrália quietinha e não aparece em lugar nenhum. Vai ser aonde todo mundo vai enfiar o seu rico dinheirinho lá. Escuta o que eu tô falando, quem avisa, amigo é. E vamos lá pra gente não enrolar muito aqui, né? Pra gente já liberar vocês pro sabadão, pro feriado prolongado aí, né? Poder 360. Olha só que interessante isso daqui. O governo divulga regras para novo sistema de televisão aberta. Olha só que bacana, achei maravilhoso isso daqui. O governo do presidente Lula apresentou uma série de diretrizes para promover o desenvolvimento do sistema brasileiro de televisão digital terrestre, que é a TV digital, até essa TV que nós temos hoje, que é a TV aberta, né? E as normas foram publicadas no DOU, que é o Diário Oficial da União. Segundo o documento, o Ministério das Comunicações irá apoiar o Fórum das Televisões Digitais Abertas, né? Para que os estudos técnicos sobre as inovações tecnológicas que poderão integrar a próxima geração da TV aberta, nomeada como TV 3.0. Nós estamos na TV 2.0. A 1.0 é aquela chuviscada, a 2.0 é digital e a 3.0 vai ter uma interação. Olha só que legal. O sistema
é uma grande evolução da transmissão do sinal de televisão aberta. Promete uma melhoria significativa na recepção e transmissão de imagens e sons. Para isso, tem definido quais tecnologias devem cumprir essas tarefas. A TV 3.0 oferecerá mais interatividade, qualidade de imagem que pode ir de 4K a 8K, integração entre a programação televisiva, ou seja, conversar com a televisão, e a internet, inclusive ter internet dentro da televisão, banda aberta para o povo. Ou seja, pode-se dar internet gratuita para as pessoas. E novas formas de acessar conteúdos culturais, educativos, artísticos e informativos. Olha só que legal, então seria como se fosse transformar a internet que nós temos hoje nos computadores e celulares para a televisão. No sistema aberto de televisão, sim, que é o que nós temos hoje de televisão, de que já estamos tendo a migração das plataformas, tendo interatividade e tudo mais, lançando para as televisões. Perfeito e maravilhoso. Isso daí tá programado para acontecer até quando? Começar a implantação em 2024 e ir até 2025. Só que eles querem ter um tipo de uma migração, alguma coisa, de alguns testes na mistura, para já não passar para 3.0, porque aí precisaria trocar algumas televisões não iam suportar. Então eles estavam querendo fazer um tipo de um 2.5 para depois entrar no 3.0 de fato. Então ter as duas, uma um pouco melhor e a outra já funcionando na interatividade, se assim pode se dizer. Algo maravilhoso. Espero que as antenas e o sinal cheguem em todos os lugares. Aqui em casa mesmo, quando chove um pouquinho mais, já dá uns crepezinho aí. Então tem lugares que tem muita sombra, porque tem prédio na frente, tem alguma coisa, entendeu? Então eu não sei como eles vão fazer isso daí, porque quanto mais o tráfego for de informação, mais próximo tem que ficar as antenas dos lugares. E as empresas de televisão não vai ter dinheiro para ficar alugando terrenos e ficar colocando igual antena de celular. Ou será que essas empresas de celular vão ter que trabalhar em conjunto com as de televisão? Como será o futuro nosso? Interessante. Meus queridos, a evolução está chegando para todos os lugares. Tudo está evoluindo. Tudo evoluindo. Só que algumas coisas evoluem para o bem e outras evoluem como uma doença. Está evoluindo, tanta evolução está tendo na doença, que ela se espalha para outros órgãos e acaba falecendo o ser humano. Nós estamos numa situação muito complicada do planeta, onde nós estamos tendo a evolução da destruição humana na falência humana, pessoas loucas fazendo coisas loucas, a atrocidade acontecendo, e isso foi avisado pelo espiritual que ia acontecer. Isso foi alertado pelo espiritual que ia acontecer, já está acontecendo e vai ficar pior. Em outro ponto, nós temos uma evolução tecnológica gigantesca, onde nós estamos fadados a jogar tudo fora por causa da loucura humana, em querer inclusive apertar um botão e dominar o planeta inteiro. Vamos dominar o mundo. Cérebro, igual o desenho do cérebro. Então, vamos dominar o mundo, vamos fazer tudo que pode fazer. Espero que essa onipotência humana se lembre que tem Deus, que tem os ETs e que tem muitas situações fora daqui, aonde essas bizarrices humanas vão ter um certo limite. Os ETs, como conseguem controlar tudo e saber tudo muito programado, com certeza eles vão deixar a coisa fluir até onde eles verem que de fato corre um risco seríssimo e altíssimo. E aí eles simplesmente fazem tim, como eles fizeram na Segunda Guerra Mundial, que eles seguraram e desarmaram muitas armas que existiam na época, com
Só acionando o botãozinho lá, vai as naves, as sondas, vai desligando tudo e fazendo tudo o que precisa ser feito. Ou seja, tudo está controlado, mas ao mesmo tempo eles vão deixar acontecer algumas coisas para que o ser humano possa aprender ou tentar aprender com a própria ignorância. Nós estamos numa evolução com involução. Nós estamos evoluindo, mas para caminhos separados. Um jogando para baixo e o outro jogando para cima. Nós temos duas evoluções. Jamais se estudou espiritualidade como o espiritualista gostaria de estudar. Porque se você estivesse dentro de uma igreja, você não ia conseguir estudar espiritualidade como nos dias de hoje. Então nós estamos subindo. E ao mesmo tempo nós estamos descendo porque a nossa evolução também vai para uma coisa da loucura total humana, da perversidade e da situação onde nós não podemos fazer, né? O pessoal já está me chamando de coisa, porque a barba está ficando igualzinha dele. Agora está começando a crescer para os lados, não sei se vocês viram. Então, nós precisamos entender que a situação é calamitosa. Nós precisamos ter um pouco de paciência. Tudo vai dar os seus devidos desfechos. Vai levar alguns anos, mas até 2050 acredito que chegamos lá. Que Deus abençoe, uma ótima Páscoa para todos vocês. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.